Olá, meus irmãos! Hoje nós iremos falar sobre um assunto muito especial, que é sobre oração. No vídeo anterior, nós falamos sobre bênçãos, livramentos e milagres. E hoje nós iremos falar sobre oração, que é um dos meios sobre o qual nós devemos utilizar para estarmos recebendo uma bênção, um livramento ou até um milagre. Bacana, né? Então, é sobre este assunto que nós iremos conversar agora. Então, para nós falarmos sobre oração, nós iremos dividir esse tema em 6 tópicos, tá? O tópico número 1 é o seguinte: o que é oração? Você sabe realmente o que é uma oração? O tópico número 2 é o seguinte: quantas vezes por dia nós devemos orar? 1, 2, 3 vezes por dia? Quantas vezes você ora por dia? O tópico número 3 é o seguinte: qual a forma correta de orar? Se é ajoelhado, sentado, em pé, qual a maneira correta de orar? E o tópico número 4 é o seguinte: o que nós devemos falar em nossas orações? É só ficar pedindo a Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo? E o tópico número 5 é o seguinte: por quanto tempo eu devo orar? 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora? Por quanto tempo eu devo orar? E no tópico número 6, nós iremos ver a maneira que Jesus ensinou nós orarmos, tá bom? Então, vamos lá. O tópico número 1 é o seguinte: eu fiz a pergunta: o que é oração? Oração é o ato de você falar com Deus, com Jesus, com nossos santos. Algumas pessoas falam que tem dificuldade de fazer oração, que não sabe fazer oração, né? Mas então é o seguinte: para facilitar, imagine o seguinte, que o ser que você vai direcionar a sua oração, ou que seja Deus, né, o próprio Deus, ou Jesus, Santo Irmão, Santo Irmão Alto, quem é que você vai direcionar a sua oração? Que ele esteja próximo de você, e você chega e conversar com ele, né? E vai pedir, né? Vai contar a sua situação e falar o que você quer. Simplesmente isso, né? Isso é uma oração, né? Vamos dar um exemplo aqui, um exemplo da vida real. Por exemplo, você tem um emprego, e dia 10 você recebe o seu salário. Beleza, recebeu seu salário. E você gastou o seu salário, mas no dia 20 o gás da sua casa acaba. O que vai acontecer? Você não vai lá no seu patrão e falar: ó, patrão, é o seguinte, eu já recebi meu salário, é bem verdade, mas aconteceu um imprevisto e o gás da minha casa acabou, e eu não tenho como fazer almoço, não tenho como fazer minhas refeições, por isso eu vou pedir que o senhor me arrume um adiantamento, né? Você vai contar a sua situação, ele vai se compadecer, vai te dar um vale, você vai lá e compra o gás, né? Então, é assim, mesma coisa, né? Era assim que Moisés falava. Moisés começava com Deus, como se fosse face a face, né? Ali com um amigo conversando com o outro, entendeu? Mesmo sem ele ver Deus, mas ele imaginava Deus assim, perto dele, ele conversava. E era assim que Moisés, o grande profeta do passado, é assim que ele fazia, né? E Deus gostava muito da maneira que ele fazia, né? Então, assim, oração é falar com Deus. Então, você imagina que Deus está perto ali, tá? E Deus realmente está. Você fala com Ele, Ele está te ouvindo e pronto, você fez a sua oração, correto? Vamos para o tópico número 2. Quantas vezes por dia nós devemos orar? 1, 2, 3, 4 vezes? Quantas vezes nós devemos orar? A resposta correta é: não tem uma quantidade certa. Por quê? Assim como no caso anterior,
Quantas vezes você pode pedir vale para o seu patrão? Geralmente o patrão gosta de dar um vale por mês, né? Mas beleza, mas imagine que no dia 20 acabou o gás, você pediu vale. Aí no dia 25 acaba a energia da sua casa é cortada. Você não vai chegar no seu patrão e pedir mais um vale, patrão, 5 dias atrás eu vim pedir adiantamento para o vale, mas agora eu vim pedir adiantamento para pagar a energia lá de casa que foi cortada, né? Então assim, e se outro dia acontecer, o seu filho adoeceu, qualquer coisa aconteceu um imprevisto, você vai pedir para o seu patrão, não vai? Então é assim, então não tem quantas vezes por dia você deve orar conforme a sua necessidade, né? Nós fomos ensinados que nós devemos orar preferencialmente, né, ao acordar, ao participar de uma refeição, ao dormir, mas você deve orar quantas vezes por dia precisar. Se você for fazer uma viagem, você ore antes. Se você chegou, você ora agradecendo. Vai participar de uma prova, você ora antes. Vai para o serviço, ora antes. Vai para o médico, você ora antes. Se você estiver doente, é que você tem que orar mais vezes por dia, né? Então, não tem um limite, entendeu? É quantas vezes precisar. Quando vem você sentir no seu coração que está precisando de oração, né? Orando, então, é isso aí, tá? Não tem um limite. É quantas vezes você precisar, ok? E o tópico número 3. Qual a forma correta de orar? Ajoelhado, sentado, qual a melhor maneira de orar? Vou contar um caso interessante de uma pessoa que estava no hospital, tá? E a pessoa aprendeu que a melhor forma de orar para Deus atender é ajoelhada. Beleza, é bacana, né? A gente tá na nossa casa, né, no nosso quarto, ajoelhar é bom demais, tal. Aí a pessoa estava no hospital e não estava com a perna engessada, não estava conseguindo ajoelhar para orar, né? Aí a pessoa estava aflita assim, não, estou agoniada aqui, não consigo orar, tal, porque não posso me ajoelhar. Aí eu falei para a pessoa, não, moço, mas do jeito que você está aí, deitada, você pode orar. Aí a pessoa falou, não, mas a melhor forma é ajoelhada. Eu falei, sim, quando você tem condição, mas se você não está podendo ajoelhar, Deus vai te atender da mesma maneira, não é porque você não pode ajoelhar que Deus não vai receber. Então quer dizer que você estiver na hora da morte ali, estiver na cama ali, você não vai poder orar, porque Deus não vai te atender. Então não tem uma maneira correta, né? Vou postar aqui um slogan com várias maneiras corretas, com várias maneiras de pessoas que oraram e foram atendidas por Deus, tá? Então está aí. Então, o rei Davi orou sentado, né? Foi atendido. Neemias orou em pé, foi atendido. Eliseu, para ressuscitar uma pessoa que tinha falecido, ele orou andando e foi atendido. O apóstolo Pedro, para sair da prisão, ele orou ajoelhado. Moisés orou curvado. Timóteo pediu para orarem com as mãos para cima, igual os apostólicos oram. Josué orou prostrado e por aí vai. Então tem várias maneiras de orar, né? Então bacana isso, tem várias maneiras. Se você puder orar ajoelhado, ora. Se não puder orar só sentado, né? Imagina estar no restaurante, né, e tem que se ajoelhar para orar, né? Então ia chamar muita atenção, né? Então você pode orar sentado mesmo, você ora ali, senta, fecha o olho e faça a sua oração, tá? Então a maneira não importa, o importante é que não fique sem orar. O que nós devemos falar em nossas orações é outro tópico, né? O tópico número 4. O que nós devemos falar em nossas orações?
Devemos só pedir, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, igual eu falei, é só lá no patrão, quero isso, quero aquilo, quero aquilo. Não. Falar com Deus, você não tem que só pedir, você tem que também, primeiramente, agradecer. Só o fato de você já estar vivo já é uma bênção de Deus. Você pode estar devendo, você pode estar doente, você pode estar desempregado, do jeito que você tiver, mas tem gente que nem vivo está. Então, do jeito que você tiver, você tem motivo para agradecer a Deus. E você deve fazer, tá? Então, você tem que agradecer a Deus. E você também tem que pedir perdão, porque todos nós pecamos, né? Queira ou não queira, a gente comete um vacilo. Então, antes de dormir, você ore e peça perdão pelo pecado que você cometeu sabendo, e aquele pecado também que você cometeu sem saber que era pecado, né? Que às vezes a gente comete um pecado sem nem saber que era. Então, você peça perdão pelos pecados que você sabe que cometeu e pelos aqueles também que você cometeu sem saber, tá? Então, devemos agradecer, pedir perdão e pedir, tá? A oração também é pedir, a oração é pedir. Então, agradecer, pedir perdão e pedir, tá? Pedir o que você estiver precisando. Imagine que Deus está próximo, e nós comentamos no tópico no número 1, aí peça o que você quiser, tá? O que você estiver precisando. E o tópico número 5, por quanto tempo nós devemos orar? Quanto tempo? 1 minuto basta, 5 minutos, 10 minutos, né? Temos alguns exemplos, né? Davi orava muito tempo, Daniel estava precisando de uma bênção, orou por vários dias, né? Orou por 21 dias, né? Teve um hino que fala sobre o irmão Aldo, que é o bom servo, que fala que o irmão Aldo passa seu tempo orando a Deus para te guardar, para te salvar. Então, assim, o irmão Aldo também orava bastante, né? Diz que passava o tempo orando a Deus. Que bom, né? Então, é igual nós comentamos aí, né? Ele acordava, ele orava, ia para a sede, ele orava, saía da sede, ele orava, lá na sede ele orava. Então, tipo assim, irmão Aldo passava o tempo orando a Deus para nos guardar, né? Então, é um grande exemplo a gente ser seguido, né? Passar o nosso tempo orando a Deus, né? Tem outro hino que fala: e vigiando e orando todo o tempo eu fico, né? A luta vem mais eu venço. Fala que nós ficamos orando e vigiando o tempo todo, né? Então é isso. Devemos lembrar desses hinos aí e ficarmos em oração. Quanto mais vezes orar por dia, melhor. Quanto mais nós oramos, nós estamos ligando a Deus e nós estamos deixando de fazer uma coisa errada, né? E agora, para finalizar, eu vou ler aqui, tá? O que está escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 6 também em diante, como Jesus ensinou nós oramos, tá? Como Jesus ensinou os discípulos orar, os discípulos dele, 2000 anos atrás, mas serve para nós no dia de hoje, tá? Então, Jesus falou o seguinte: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não usem de vãs repetições, ou seja, não fique repetindo, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Deus já sabe, entendeu? Então, não ficar só repetindo. Como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedir, né? Então, antes de nós pedirmos, Deus já sabe o que nós precisamos, né? Mas nós devemos orar, tá? Portanto, vós orais assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Então, a oração do Pai Nosso é interessante, né? A oração é pequenininha, mas aí é um resumo de tudo que a gente conversou aqui nesses tópicos anteriores, né? Então aqui, né, ele pede perdão, né? Jesus ensina a pedir perdão,
perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos, né? E também ele pediu, o que ele pediu? O pão nosso de cada dia nos dai hoje e tal, né? Então é assim, é isso aí, nós devemos agradecer, pedir perdão e pedir o que nós estamos precisando, tá? Então é isso aí, esse foi o vídeo de hoje e não esquecemos, devemos orar o tempo todo. Deus já sabe da nossa necessidade, já sabe aquele que precisa, que precisamos, mas é igual aquele ditado popular, né? A criança que chora mais é que mama mais, né? A mãe sabe que se a criança ficar lá o dia todo sem chorar, a mãe vai lá e fala, não, ela precisa comer, ela não comeu hoje, então ela vai lá dar comida. Mas se a criança chora lá de meia hora ela vai estar lá mamando, né? Se for recém-nascido, vai estar mamando. Chorou, mamou, chorou, mamou, chorou. Então, assim, se a criança não pedir, a mãe sabe que o filho precisa de mamar. Mas se o filho pedir toda hora ali, quer mamar, vai ficar mamando o tempo todo, né? Então, assim, a oração, né, não custa nada, está ao nosso dispor. Então, Deus sabe que nós precisamos, mas nós oramos. Quanto mais nós oramos, nós vamos ser mais abençoados. E é assim, nós poderemos receber uma bênção, um livramento ou até um milagre, ok? Então é isso.